Ei! Diz assim o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai ali as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe então Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus amigos, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e a partir de então seguiram a Jesus. Amém. Coloque a Bíblia sobre a sua poltrona. Pega a mão do irmão ao seu lado aí. Vamos fechar os corredores. Vamos fazer essa oração a Deus nesse instante, pedindo que Deus venha falar conosco mais uma vez nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para tributar ao Senhor a honra e a glória. Viemos nessa noite para te adorar e já te adoramos. A tua presença já foi sentida e nós continuamos sentindo a mesma. Mas, meu Pai, nós precisamos também do alimento sólido que é a tua palavra. Meu Deus, fale conosco através da mesma. Ó Deus, ministra aos nossos corações aquilo que nós mais precisamos. Ó Deus, ministra aos nossos corações, ó Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir do Senhor. Ó Deus, traga para nós um alimento que venha nos sustentar durante toda esta semana. Ó Deus, traga até nós um alimento que venha, ó Deus, trazer motivação e forças para nós continuarmos as nossas caminhadas. Ó Deus, a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha ministrar sobre aqueles que entraram aqui cansados, abatidos, sobre aqueles que estão aqui, mas estão tristes por causa, ó Deus, das dificuldades que terão que enfrentar essa semana. Ó Deus, traga sobre estes um pouco de paz, de esperança, de fé, de motivação, de ânimo. Ó Deus, traga um pouco, ó Deus, de confiança em Ti. Ó Deus, e que no término desse culto nós estejamos, ó Deus, preparados para enfrentarmos as dificuldades dessa vida, Senhor. Ó Deus, que o milagre do Senhor venha a ser notório sobre nós nessa noite. Ó Deus, nós oramos porque nós cremos que o mesmo que passeava e que andava sobre as praias da Galileia é o mesmo que está conosco aqui nessa noite. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. Amém. Antes de assentar, aquela velha afirmação, diga para o irmão do seu lado: que bom estar com você nessa noite. Que bom que você veio. Sua presença muito nos alegra, né? Na hora que começou o culto, poltronas vazias, nós estamos em poucas pessoas, mas quando começou o culto eu falei: meu Deus do céu, não é que eu goste de pregar para um público maior, longe de mim esse sentimento de orgulho. Eu gosto muito de pregar as nossas congregações. Ontem mesmo eu preguei para 4 pessoas lá em Paraná do Oeste. Mas quando você olha para a igreja e sente a falta de alguém, isso mexe com a gente, né?
Então eu fico feliz quando eu vejo vocês aqui, servindo a Deus conosco. Amados, o texto que nós lemos na noite de hoje, ele fala sobre um dos milagres realizados por Jesus Cristo, conhecido como o milagre da pesca maravilhosa. Este não é o maior milagre que Cristo operou, mas é um dos maiores milagres que ele operou. Interessante que esse termo milagre tem algumas definições, e por falar em milagre, todos nós que aqui estamos precisamos de um milagre. Eu creio que é impossível ter alguém no nosso meio e que possa bater no peito e dizer: pastor, eu vim na igreja hoje, mas eu não preciso de nada, eu só vim aqui por vir, eu não preciso receber nada de Deus, eu não necessito de nenhuma intervenção de Deus na minha vida. Todos nós que estamos aqui precisamos de uma intervenção de Deus, necessitamos de um milagre. E existem algumas definições para a palavra milagre. Interessante, Uney diz que milagre nada mais é do que Deus despertando a admiração das pessoas para Ele próprio. Ou seja, milagre na visão dele é Deus tentando despertar as pessoas, a admiração nas pessoas, é Deus tentando se revelar às pessoas de uma forma especial. Uma outra definição de milagres é de Augusto Strong. Ele diz que milagre é um evento perceptível aos sentidos humanos, porém com um propósito divino. Deus tem um propósito em todos os milagres que ele realizou. Agora, Tomás de Aquino, ele diz que milagres é algo superior, diferente e contrário à natureza. Há uma outra definição, e essa é a que eu mais gosto, é de Champlin. Champlin diz que milagres nada mais é do que Deus causando admiração. Então, antes de nós iniciarmos aqui, olha bem para o irmão, só para você conversar um pouquinho com ele, e fala assim: Deus vai causar admiração em você. Amém? Deus despertando em nós admiração. Interessante que o mesmo termo para milagres na Bíblia significa espanto. Diga assim comigo: espanto. Alguma coisa que acontece, você fica tão espantado por aquilo que aconteceu, você fica maravilhado, algo que lhe espanta. Isso, segundo a tradução, também é milagre. Agora preste um pouquinho da sua atenção. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 5, esse texto revela-nos um grupo de pessoas desanimadas, um grupo de pessoas desestimuladas, desencorajadas, um grupo de pessoas que está desanimadas. Interessante que, se você for olhar nos dias de hoje, uma das características principais das pessoas é esse desânimo, é esse desencorajamento. Se você olhar para as pessoas, você vai ver nitidamente na face das pessoas esse desânimo. Desânimo por causa das lutas da vida, desânimo por causa dos dissabores, das dificuldades enfrentadas, dos problemas enfrentados. Então, tudo isso causa desânimo no coração das pessoas. E Jesus, diz o texto, que ele estava caminhando nas praias da Galileia, e ele passa em uma região, e uma multidão o acompanha, e diz o texto que essa multidão foi aumentando, de forma que ele não podia mais ensinar essa multidão somente junto à areia da praia, precisava arrumar um outro espaço, precisava criar um ambiente para ele poder ensinar. Então o texto nos diz que ele tem a ideia, diz o texto que ele vê alguns barcos vazios, de alguns pescadores que acabaram de retornar de uma pesca, e diz o texto então que ele se aproxima de um dos barcos e pede para o dono desse barco, dizendo: empresta-me, e leva esse barco um pouco mais para dentro da água. E lá de dentro da água, diz o texto, de dentro do mar da Galileia, ele ensinava a multidão. Após ensinar a multidão, diz o texto, que ele volta
para aqueles pescadores que estavam lavando as redes. E ele dá uma ordem para aqueles pescadores dizendo: a partir de agora, vão até as águas profundas, e lá vocês irão lançar as redes, e vocês pegarão peixes. Aí os pescadores disseram a ele, em especial Simão Pedro: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e nada pegamos. Estamos lavando as nossas redes, estamos lavando as redes para guardá-las. Nos esforçamos, trabalhamos, lutamos a noite inteira e nada pegamos. A pior decepção de um pescador é voltar para casa sem ter peixe. A pior decepção de um pescador é voltar para casa sem pegar uma piaba, um lambari, um mandi chorão. A pior decepção de um pescador é olhar para a sua traia de pesca e ver que, por mais que se esforçou, por mais que usou a melhor isca, a melhor vara, a melhor rede, tudo isso foi em vão, nada ele pegou. Imagine a decepção desses homens. E interessante, eles não eram pescadores como eu, que pesca na segunda-feira apenas por esporte, por hobby, apenas pesca para poder descontrair, está estressado, vai pescar. Não era esse a característica deles. Diz o texto que eles pescavam por profissão, era o ofício pescar. Então voltar para casa sem peixe significa que naquela semana não teria dinheiro, significa que naquela semana não teria o que colocar na mesa, não teria alimentação, não teria comida, as crianças passariam fome, passariam necessidade. Preste atenção. E diz o texto então que Jesus se aproxima deste barco e ele dá uma ordem a Simão dizendo: vai até as águas profundas e ali lancem as redes. E diz o texto que indo eles, lançaram as redes e pegaram uma grande quantidade de peixes. Diga assim comigo: águas profundas. Diga mais forte: águas profundas. Diga assim: o milagre das águas profundas. Enquanto eu meditava nesse texto, Deus me levou a pensar nele, dentro desse tema, o milagre das águas profundas. Só para iniciar, quantos que precisam de um milagre? Levanta a mão que eu quero ver aqui. Amém. O milagre das águas profundas. Como é que acontece esse milagre? O milagre das águas profundas. Como é que acontece essa intervenção de Deus nas águas profundas deste mar da Galileia? Primeiro, o milagre das águas profundas nos ensina que Jesus, ele vê oportunidade aonde todos nós estamos vendo fracasso. O milagre das águas profundas, e depois você vai entender um pouco mais, nos ensina a primeira lição, que Jesus vê oportunidades aonde nós estamos vendo fracasso. Interessante, o texto nos diz, no verso de número 5, e Pedro respondeu a Jesus dizendo: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, mas porque és tu que estás dizendo, nós lançaremos as nossas redes. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, nós tentamos a noite toda e fracassamos. Senhor, nós lutamos e trabalhamos a noite toda e fracassamos. Interessante que Jesus não estava só aqui. O texto nos ensina que ele estava acompanhado de uma multidão. Preste atenção um pouco. Imagine uma multidão de gente na praia. Imagine uma multidão de pessoas junto à praia. E os barcos estão vindo da pesca, da pescaria. Os barcos estão retornando. Depois de uma noite de trabalho, de uma noite de esforço, os barcos retornam. Eu tenho em minha mente, todas as vezes que eu saio de férias, que vou para o litoral, de madrugada os barcos começam a retornar. E o desejo do coração é ir lá para ver o que é que apanharam, o que é que pegaram. Será que tem resultado ou não a pescaria deles? Imagine você, não era apenas Jesus que estava na praia, uma multidão também estava. E toda a multidão que acompanhava Jesus era formada por 3 grupos de pessoas.
Primeiro, era formada por discípulos. Segundo, era formada por pessoas que queriam segui-lo, por pessoas que queriam ver sinais e maravilhas. E o terceiro grupo, esse grupo era formado por pessoas curiosas, por pessoas que queriam ver alguma coisa. Imagine você, Jesus e essa multidão na praia e os pescadores lavando as redes. Fico imaginando que pelo menos um, se fosse eu, se estivesse lá, ia correr para ver, iria perguntar para os pescadores: o que vocês apanharam? Tem peixe aí ou não? O mar estava para peixe, vocês pegaram alguma coisa? Porque toda multidão espera resultados. Diga assim comigo: toda multidão espera resultados. Imagino a multidão se aproximando, na expectativa de ver o resultado daquela pesca. Mas o resultado daquela noite era este: fracasso. Nada apanhamos, nada pegamos. O resultado era esse: nós fracassamos nessa noite. A multidão aqui, ela foi frustrada em sua expectativa. Os pescadores também estavam frustrados. A multidão não via nada, e os pescadores tinham que guardar dentro de si o sentimento de ter tentado e não ter conseguido, de ter lutado e ter fracassado, de ter trabalhado e não ver o fruto do trabalho. Agora Jesus se aproxima daquela praia. É interessante que ele não vai no barco de outros pescadores, ele se aproxima do barco de Pedro. Automaticamente, ao aproximar-se do barco de Pedro, ele estava se aproximando do barco que fracassou. Ele não se aproximou de um barco que havia pescado muitos peixes. Ele escolheu logo o barco de Pedro, por uma única razão: Jesus gosta de trabalhar com pessoas fracassadas. Jesus gosta de estar no meio de gente que perdeu. Para quê? Para transformá-los em vencedores. Jesus, quando ele se aproxima do barco de Pedro, ele estava dando uma lição para aquelas pessoas, dizendo o seguinte: a partir de hoje, esse barco que foi e voltou sem nada, ele não irá e não voltará sem nada mais. A partir de hoje eu mudo a história desse barco. Eu quero iniciar dizendo algo para vocês no dia de hoje. Muitos de vocês que vieram aqui, vieram nutrindo o sentimento de fracasso, o sentimento de alguém que tentou e não conseguiu. Jesus está dizendo: essa é a noite em que eu transformo o fracasso da sua vida em vitória. Essa é a noite em que eu mudo a história desse barco. Essa é a noite em que eu mudo a história da sua vida. E se você crê nisso, levante a mão um pouquinho para o céu e diga: Senhor, aqui estou eu. Ele se aproxima do barco que havia fracassado. Ei, eu imagino pelos olhos da fé Jesus se aproximando daquele barco, e eu imagino ele se aproximando do barco que você está no dia de hoje. E preste atenção aqui: esses eram pescadores profissionais. Eles sabiam onde estavam os cardumes de peixes. Eles sabiam a que tipo de rede usar. Eles sabiam que tipo de ferramenta de trabalho teriam que ter. Mas mesmo assim eles fracassaram. E Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: tem gente que entrou aqui e você sabe que tipo de isca usar, você sabe que tipo de rede lançar, você é capacitado para tal, você estudou para tal, mas até hoje você só colheu fracasso, resultados negativos. Deus está dizendo: essa é a noite em que eu mudo a história da sua vida. O fracasso eu transformo em vitória para a glória do nome do Senhor. Pessoas preparadas para vencer, pessoas preparadas para o sucesso, pessoas preparadas para conquistar, a despeito do preparo que eles tinham, fracassaram. Tem gente aqui que, a despeito do seu preparo, a despeito de sua capacidade, a despeito das ferramentas que você possui, você vive uma vida de fracasso, uma vida de perca, uma vida de alguém que tenta e não consegue sair do mesmo lugar. Deus está dizendo: eu profetizo nessa noite, Deus está mudando a sua história nessa noite. Numa noite de domingo, Deus escolheu esse dia para mudar a história desse barco fracassado em um barco vitorioso para a glória do nome do Senhor.
o Senhor se aproxima daquele barco. Pedro e os amigos viam uma noite de fracasso. Jesus viu um momento de oportunidade. O que você está vendo na sua vida hoje? Você olha para a sua vida e para a sua história. Olha um pouquinho para a sua história. Olha para o retrovisor da vida. O que você está vendo atrás de você? A sua história conta o quê? Quem sabe a sua história conta fracassos e derrotas. E você olha para você, e no monólogo você conversa contigo, e você diz: eu sou um fracassado, eu sou um perdedor, não consigo sobressair, não consigo alcançar, não consigo vencer. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não saio do lugar. Quem sabe você olha para você e diz: jamais eu vou sair dessa, jamais eu vou vencer, jamais eu vou conseguir, jamais eu vou conquistar. Nessa noite Deus está lhe convocando para mudar o foco, para mudar a sua visão. Não olhe para o seu fracasso como um fracasso, olha para ele como uma oportunidade de Deus mudar a sua história, mudar a sua vida. Deus está olhando para você e Ele não está vendo um fracasso em si, Ele está vendo o momento certo, oportuno de mudar a sua situação. Pedro via apenas as redes vazias, Jesus via as redes cheias de peixes, para a glória do nome dEle. Eu profetizo nessa noite, você olha e vê fracasso, Deus está olhando e está vendo vitória. Nessa noite você olha e vê derrota, Deus está olhando e vendo você de pé. Você olha e diz: ai, a minha vida não vai sair dessa. Deus está olhando e está dizendo: estou te arrancando dessa situação, estou lhe tirando desse contexto, estou lhe colocando num contexto de honra e de vitória. Deus vê oportunidades onde vemos fracassos. Olha para o irmão e diga assim: o seu fracasso é matéria-prima para Deus trabalhar. Aleluia. Quantos que já fracassaram aqui? Eu disse há pouco tempo, tem a idade do fracasso. A psicologia diz 30 anos. A idade do fracasso, a idade em que a pessoa para e pensa: o que eu fiz, o que eu conquistei, aonde eu cheguei. Fracasso. Mas Deus escolheu o dia de hoje para mudar esse fracasso em vitória. A segunda coisa que eu aprendo com esse milagre em águas profundas, eu aprendo que Jesus nos desafia a vivermos uma nova experiência. Diga assim comigo: uma nova experiência. Olha para o irmão e diga: Deus tem uma nova experiência para você. Verso de número 4. E disse Jesus a Simão: vá às águas profundas e lance as redes. Vá às águas profundas e lancem as redes. Jesus estava dizendo: Pedro, você vai viver uma experiência nova. Diga assim comigo: eu vou viver uma experiência nova. Jesus estava desafiando Pedro: Pedro, eu lhe desafio a viver uma outra experiência, a uma experiência diferente, a experimentar aquilo que você não experimentou ainda, a conquistar aquilo que você não conquistou ainda. Pedro, eu lhe desafio a ver aquilo que os seus olhos não viram ainda. Jesus estava desafiando a Pedro. E o primeiro desafio de Jesus aqui era desconsiderar as experiências antigas. Diga assim comigo: Jesus me desafia a desconsiderar as experiências antigas. Pedro poderia muito bem dizer, e ele disse, melhor dizendo: Senhor, passamos a noite toda tentando e nada pegamos. Pedro poderia muito bem dizer o seguinte: Senhor, já que nós passamos a noite inteira tentando e nada pegamos, nós não iremos, nós não lhe obedeceremos. Mas Pedro disse: segundo a sua palavra, nós iremos, debaixo de sua palavra, nós iremos e lançaremos as nossas redes.
quando Jesus diz: Pedro, vá até as águas profundas, em outras palavras ele está dizendo: Pedro, desconsidere o fracasso que você teve. Pedro, desconsidere a experiência amarga que você enfrentou. Pedro, desconsidere a experiência ruim que você teve na vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente paralisada no passado, tem gente paralisada em experiências antigas que experimentaram na vida. Tem gente que diz: eu não vou sair dessa, porque eu enfrentei um problema quase igual a esse e eu não consegui vencer. Tem gente que olha para o passado e vê aquilo que enfrentou no passado e não consegue viver o presente. A vida está presa em experiências antigas. Jesus está dizendo: Pedro, desconsidere aquilo de ruim que aconteceu na sua vida. Tem gente que entrou aqui e a mente está apegada às coisas ruins que aconteceram lá atrás. Jesus está dizendo: desconsidere as coisas antigas, porque eis que faço nova todas as coisas, eis que eu transformo as coisas velhas em coisas novas em suas vidas. Quantos creem nisso? Levante a mão e agradeça ao Senhor. Jesus estava desafiando a Pedro a desconsiderar as coisas antigas. Olha bem para o irmão e diga assim: não fique preso ao passado, e nem as experiências ruins que você teve. Segunda coisa, Jesus estava desafiando Pedro a voltar ao lugar em que ele passou a noite inteira trabalhando. Diga assim comigo: voltar ao lugar do fracasso. O mar era o mesmo. Jesus não mandou Pedro: olha, você vai para outro mar. O mar era o mesmo, as águas eram as mesmas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, volte ao lugar em que você fracassou, volte ao lugar em que você perdeu, volte ao lugar em que você passou a noite inteira e nada pegou. Pedro, volte. Interessante que Pedro fala: Senhor, mas nós passamos a noite toda pescando. Em outras palavras, nesse lugar que o Senhor está mandando nós irmos, nós já fomos. Mas Jesus está dizendo: volta no lugar do seu fracasso. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite: volta no lugar onde você perdeu, no lugar onde você caiu, no lugar onde você fracassou. Volta lá onde você não conseguiu vencer. Sabe por quê? Você vai voltar não para ser humilhado, mas para experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Volta, Pedro, volta, Simão, volta no lugar em que você passou a noite inteira. Pastor, voltar lá onde eu fui humilhado? Aí não. Lá onde me humilharam, lá onde mexeram com a minha vida, onde alteraram o sentido da minha vida. Voltar lá onde eu fui desonrado. Voltar lá onde me roubaram, lá onde alteraram a minha história. Voltar lá onde desconstruíram aquilo que eu havia construído. Voltar lá onde me pisaram. Voltar lá onde me feriram, me machucaram. Volta, mas volta para escrever uma nova história a partir de agora. Volta, porque lá onde você perdeu é onde você vai ganhar. Volta, Pedro, porque lá onde você foi humilhado, você agora será exaltado. Volta, Pedro, porque lá onde você tentou e nada conseguiu, é lá que você vai conseguir a partir de agora. Volta. Terceiro, Jesus estava desafiando Pedro a esforçar um pouquinho mais. Diga assim comigo: eu preciso remar mais. Olha para o irmão e diga assim: rema mais, irmão. Quando ele diz assim: volta às águas profundas, ele estava dizendo o seguinte: ei, Simão, volta a remar. Preste atenção. Quando ele fala volta a remar, ele não está falando para a gente que não remou.
Ele não está falando para a gente que não se esforçou. Ele não está falando para a gente que está descansada. Ele fala para a gente cansada, para a gente que trabalhou a noite inteira. Ele não fala para a gente que estava dormindo em casa. Ele fala para a gente que estava extremamente exausta. Ele fala para a gente cansada: volta a remar. Vai até as águas profundas, se distancie da praia, reme um pouco mais. O que é que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Tente mais uma vez, esforce um pouquinho mais. Ah, mas eu já tentei, eu estou cansado, pastor. Eu estou cansado, pastor. Eu já tentei, já fiz de tudo, pastor, não vejo saída. Acho que o negócio agora é parar. Jesus está dizendo: Pedro, não é hora de desistir, não é hora de abandonar, é hora de remar. Rema um pouquinho mais, esforce um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, leia mais um pouquinho a Bíblia, trabalhe um pouquinho mais, corra um pouco mais, ande um pouquinho mais, tente mais uma vez. Não é hora de lavar as redes, não é hora de desistir, é hora de remar. E tem gente que entrou aqui, o fracasso foi tão forte, o fracasso que você vivenciou e que você está vivenciando, que tudo que você quer é parar. Tem gente que está orando para Deus armar uma rede, trazer um copinho com um suquinho de maracujá e tomar, falar: Senhor, muito obrigado, a partir de hoje essa é a vida que eu quero. Mas o Senhor está dizendo: não é aqui o vosso descanso. Reme um pouco mais, lute um pouco mais, batalhe um pouco mais. Deus não mandou você parar. E por que você está parado hoje? Qual a razão de você parar? Qual é a razão de você desistir? Qual é a razão de você abandonar o barco? Qual é a razão de você abandonar as redes? Jesus está dizendo: reme, tente mais uma vez, não pare. Ah, mas a experiência foi amarga, pastor. Ah, mas o fracasso foi forte, o tombo foi violento. O Senhor está dizendo: tente mais uma vez. A noite inteira nós passamos tentando e nada apanhamos. Volte a remar. Mais uma vez, diga para o irmão: volte a remar. Diga para ele: volte a remar. Agora, quando o Senhor Jesus desafia eles a viver uma nova experiência, Jesus estava desafiando eles a experimentar algo melhor. Diga assim comigo: algo melhor. Agora fala bem forte comigo assim, diga assim: águas rasas, peixes pequenos; águas profundas, peixes maiores. Quando Jesus diz: vocês vão até as águas profundas, Ele estava dizendo: gente, ei Pedro, ei Simão, ei André, ei Tiago, o que eu tenho para vocês não é uma piabinha, não é um lambarizinho, não é um peixinho pequenininho. O que eu tenho para vocês não está aqui nas águas rasas da praia. Vocês precisam remar até as águas profundas, porque o que eu tenho para vocês são peixes grandes. Você não está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite. O que Deus tem para você é coisa grande, e você não entendeu ainda. Você está lançando rede na praia não pega peixe, na beira da praia pega sujeira, pega bota velha, pega sofá velho, na beira da praia só pega coisa ruim. Mas nas águas profundas você pega coisas grandes, os melhores peixes estão lá. Então Deus está dizendo: não te preocupes com as coisas pequenas, porque coisas maiores eu tenho guardado a seu respeito. Olha para o irmão e diga assim: meu irmão, saia da beira da praia, vamos para as águas profundas. Deus tem algo maior, melhor para nós. Deus tem algo grande, Deus tem algo melhor, e nós estamos acomodados à beira da praia. As águas profundas revelam um milagre maior. As águas profundas revelam não mais uma experiência humana, mas uma experiência, não mais um propósito humano, mas um propósito divino. As águas profundas revelam
não mais um projeto humano, mas um projeto de Deus. O projeto que Deus tem para você é maior do que você tem pensado. Aquilo que Deus tem guardado para você é melhor do que aquilo que você tem lutado. Deus está dizendo: eis que os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Deus está nos dizendo: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Deus está dizendo: o que eu tenho para você é melhor do que você pensa. Águas profundas. Aí eu aprendo: quanto mais profundo é o poço, mais doce será a água. Quanto mais profundo for o poço, mais limpa será a água. Quanto mais profundo você cavar, água mais pura vai ter. Quanto mais você se aprofundar nas coisas de Deus, coisas maiores Deus dará para você também. Cava mais, reme mais. Não fique na beira da praia, porque na beira da praia você não pega nada. Era essa experiência que Jesus estava passando para eles. Agora eu vejo mais uma lição do texto, que águas profundas revelam que mais importante que o milagre delas é a vida pós-milagres. Diga-se comigo: pós-milagres. Mais importante que o milagre que as águas profundas tinham para oferecer a Simão era a vida após esse milagre. Porque após esse milagre, diz o texto, que o Senhor transformou a vida de Simão em um pescador de homens. Ou seja, quando você experimenta o milagre das águas profundas, esse milagre precisa causar em você uma transformação de vida. Aí por que eu digo isso? Porque tem muita gente correndo atrás do milagre, mas não corre atrás de transformação de vidas. Tem muita gente correndo atrás da bênção, recebe a bênção, mas parece que a bênção não causa nada nelas. Pedro, depois que recebeu o milagre, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Diga assim comigo: as águas profundas revela quem nós somos. Pedro diz: eu sou pecador. Segundo, as águas profundas revelaram para Pedro a graça de Deus. Quando ele disse: Senhor, eu sou pecador, em outras palavras ele estava dizendo: Senhor, eu não mereço esse milagre. O Senhor fez algo que eu não merecia. Revela a graça de Deus. Diga assim comigo: tudo que eu recebo, tudo que eu ganho, tudo que acontece na minha vida é pela graça de Deus. Pedro estava dizendo: Senhor, esse milagre revelou a graça. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas esse milagre também revelou a Pedro uma nova dimensão de vida agora. Agora, Pedro olha para Jesus e não olha mais apenas como homem. Ele olha para Jesus como um ser divino. E por isso ele chama-o de Senhor. Ele está dizendo: olha, a partir de agora eu não vou mais olhar para o Senhor, porque Pedro aqui já conhecia Jesus, apenas como um ser humano. O Senhor é o Messias, é o Senhor da minha vida. O milagre causou em Pedro uma transformação, uma mudança. Aí eu pergunto para você: o milagre que você tem esperado receber de Deus, o que esse milagre vai causar em você depois dele? Porque tem gente que depois que o milagre acontece, a pessoa se afasta de Deus. Outros tornam-se orgulhosos. Agora, esse milagre mudou a vida de Pedro para o melhor. Porque tem gente que recebe a bênção, e a bênção, em vez de ser bênção para ele, posteriormente torna-se maldição. Em vez de ser algo que venha trazer benefícios, depois de recebida, se não souber usá-la, torna-se maldição. É o que o Senhor disse aos filhos de Israel: a terra que vocês irão possuir é uma terra que mana leite e mel, mas se vocês me desobedecerem, essa terra vai produzir espinhos. Ou seja, vocês vão possuir a terra, mas vocês, a partir do momento que possuirão essa terra, vocês
precisarão me obedecer. Porque se vocês não me obedecerem, essa terra que era para ser bênção, será maldição. Eu pergunto para você, o que o milagre vai produzir na sua vida? Que tipo de benefício você vai ter? É apenas o milagre? Ou o milagre vai transformar o seu caráter? Ou o milagre vai transformar a sua vida para melhor? Que tipo de coisa, de fatores que o milagre produzirá em você? Pedro foi transformado em um homem de Deus. Diga assim comigo: o milagre precisa nos transformar em pessoas de Deus. Pedro foi transformado. Eu encerro aqui dizendo para você o seguinte: Pedro fala para o Senhor: Senhor, nós passamos a noite toda. Diga assim comigo: noite toda. Se coloca em pé. Noite toda, no espaço de tempo. Todas as vezes, você já sabe que a Bíblia usa o termo noite, a Bíblia fala de luta. Todas as vezes que a Bíblia fala de noite, a Bíblia está falando de dificuldade. Quando Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite toda, em outras palavras, nós sofremos demais, nós lutamos demais. Um espaço de tempo de sofrimento, um espaço de tempo de luta, um espaço de tempo de humilhação. Mas quando o Senhor Jesus diz: olha, vá até as águas profundas, o Senhor Jesus estava colocando um ponto final naquele tempo de sofrimento. O Senhor Jesus estava colocando um ponto final naquela noite turbulenta. O Senhor Jesus estava dizendo: Pedro, a noite passou, agora você vai viver um novo dia. O que é que Jesus está falando para nós nessa noite? Alguns de vocês entraram aqui enfrentando uma noite de sofrimento, de humilhação, de vergonha, de desprezo, mas o Senhor está dizendo: eu estou colocando ponto final nessa noite, estou colocando ponto final nesse tempo de humilhação, de vergonha, de desonra. A noite está findando para algumas pessoas aqui nessa noite. A noite está terminando para muitos de vocês. Deus está dizendo: eis que estou criando um novo dia, um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de honra e um dia de glória. Agora, eu encerro aqui. Quando o Senhor diz: Pedro, Simão, vá até as águas profundas, Ele está dizendo: Simão, o milagre que eu tenho para lhe dar, para lhe oferecer, a bênção que eu tenho para você, não é só para você. Essa bênção é para todos. Diga assim comigo: é para todos. Diz o texto que os outros barcos que estavam à beira da praia, após Pedro pegar os peixes, Pedro precisou dar sinal para eles: venham até nós, nós não temos condições de puxar as redes, tem muito peixe aqui, e nós não vamos dar conta desses peixes, somente nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda. O que é que Deus está dizendo? Que a bênção que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para oferecer para ti, é tão grande que não vai ficar só contigo. Pessoas serão contagiadas com o seu milagre, pessoas irão ser beneficiadas com a sua bênção. Olha bem para o irmão e agora profetiza para ele. Diga assim: aquilo que Deus tem para você vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Você crê nisso? Aquilo que Deus tem para nós é tão grande que não é só para nós. As pessoas que estão ao nosso redor, eu profetizo aqui, as pessoas que estão ao nosso redor serão beneficiadas com o milagre que Deus tem para nós. Agora, lembra que eu disse a você que na beira da praia a multidão também estava, e a multidão espera resultados. A multidão que viu os barcos, ou o barco de Pedro, indo vazio, agora ela está vendo o barco retornando cheio. Diga assim comigo: cheio. A mesma multidão que viu Pedro lavando as redes, a mesma multidão que chegou e viu: não tem peixe,
não tem resultado, não tem vitória, não tem conquista, não tem bênção. A mesma multidão agora está vendo e alguém está dizendo assim: aquele barquinho parece que vai afundar. Mas vai afundar por quê? E alguém grita: é porque tem muito peixe hoje. Mas é o mesmo barco que agora há pouco saiu daqui vazio, está retornando cheio. Deus está dizendo: aqueles que te viram vazios, aqueles que te viram sair vazio, sem nada, aqueles que te viram humilhado, aqueles que te viram cabisbaixo, abatido, aqueles que te viram no chão derrotado, aqueles que passaram por você e te viram sem ter resultado nenhum, aqueles que passaram por você e te viram na miséria, na humilhação, na vergonha, esses mesmos verão você voltando abençoado por Deus. Esses mesmos verão o resultado, esses mesmos contemplarão o milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso? Levante a mão e agradeça ao Senhor. Diz o texto que eles retornam agora, e retornam cheios de peixes. Aquele que partiu vazio, debaixo de humilhação, agora retorna honrado e abençoado por Deus. Eu não sei com quem Deus fala nessa noite, mas Deus fala com alguém. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Muitos te viram numa vida de fracasso, muitos te viram numa noite de derrota, muitos te viram numa noite de humilhação, muitos te viram numa noite de vergonha, muitos te viram numa noite onde você estava cabisbaixo, humilhado. Deus está dizendo: os mesmos que te viram assim, chorando, lamentando, triste, angustiado, agora verão você com um sorriso no rosto, e você vai dizer: o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida. As águas profundas de Deus, eu profetizo aqui nessa noite, Deus está mudando a sua história hoje. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero convidar aqui à frente apenas pessoas que estão passando por um período de fracasso, que estão passando por um período onde você tem lutado e não tem visto resultado. Eu quero convidar você aqui à frente. Você que diz: pastor, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho trabalhado tanto, mas não consigo sair do lugar. Eu preciso de um milagre, de uma intervenção de Deus. Eu quero que você saia bem rápido do seu banco e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite, uma vida diferente, vitoriosa. Pastor, é tanto trabalho, é tanta luta, sem resultado nenhum. O que eu faço, Senhor? O que eu faço, Senhor? Orabaxérias. Pode vir bem aqui à frente, nós vamos orar. Pode vir à frente, nós vamos orar. Antes de eu orar por você, aí aqui é para quem crê, e eu sei que não é para todos também. Olha aqui para mim. Antes de eu orar por você, Deus está nos dizendo nessa noite, e para algumas pessoas, não é preciso mudar, não é preciso levantar, colocar a mudança num caminhão e mudar de cidade. Deus está dizendo: não é preciso mudar de posição. Deus está dizendo: não é preciso você sair dessa região. Eu não sei qual é o seu plano ou quais são os seus planos. Quem sabe você veio aqui com esse plano nessa noite, dizendo: eu vou ter que mudar, eu vou ter que sair daqui, Goiânia não dá mais para mim. Deus está dizendo: não é preciso mudar de mar, de praia. É nesse mesmo lugar que eu vou te exaltar, é nesse mesmo lugar que eu vou te abençoar. Não é preciso sair
E Deus fala com alguém nessa noite. Não é preciso sair daqui, não é preciso mudar de lugar, de cidade, não é preciso levantar mudança, não é preciso. Deus está dizendo: é na terra da sua aflição que eu vou te abençoar, é na terra da sua humilhação que eu vou te prosperar. Mas como, pastor? Olha aqui que eu vou orar por você agora. Como, pastor? O Deus que fez os peixes, Ele sabe aonde está o cardume. Diga assim comigo: Ele sabe aonde está o cardume. Preste atenção. E Ele mandou o Simão ir lá onde estava o cardume. Mas espera aí, pastor, eles estavam no mesmo mar, passaram a noite inteira pescando, no mesmo lugar e nada pegaram. Agora vão pegar por quê? Porque o Deus que fez os peixes enviou os peixes para aquele lugar. Deus está dizendo: a partir de hoje não é preciso você correr atrás da bênção. Não é preciso ficar batendo de porta em porta, não é preciso ficar correndo atrás de profecias. Deus está dizendo: eu estou enviando o cardume até você. Deus está dizendo: você não vai correr atrás da bênção, a bênção virá até você. O lugar é o mesmo, mas Deus ordena a bênção para aquele lugar agora. Lá onde Simão vai estar, lá onde Simão estará, é lá que vocês peixes vão para lá. Eu fico imaginando os peixes correndo para aquele lugar, cardumes e mais cardumes correndo para aquele lugar. Porque nós vamos para lá? É porque Deus mandou nós irmos para lá. Pastor, mas Ele fala com peixe, Ele fala com peixe. Pastor, Ele fala com peixe, fala com peixe. Ele falou para o grande peixe: peixe, engole o profeta. E o peixe engoliu o profeta. Ele falou para os peixes daquele dia: vão até as águas profundas, porque lá vai ter um barquinho que fracassou a noite inteira, e agora eles vão pegar vocês. Vão até lá, e os peixes nadaram até aquele lugar. Você não está entendendo. Deus está dizendo: os recursos envio eu. Os recursos envio eu. Porque eu tenho o controle de tudo, diz o Senhor. Descansa o seu coração nessa noite. Apenas creia, porque eu, o Senhor, estou mudando a sua história. Porque eu, o Senhor, estou enviando os recursos até você. Eu estou mudando essa noite de sofrimento. Amanhã de alegria está nascendo. O sol da justiça está raiando. As lágrimas cessarão. O fracasso será transformado em vitória. E se você crê nisso, levanta as mãos para receber nessa noite, que eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas nessa noite, ó Deus, estão vivendo um tempo de fracasso, um tempo de humilhação, um tempo de escassez. Ó Deus, quantos que estão vivendo um tempo difícil, quantos que precisam de uma intervenção, necessitam de um milagre. Meu Pai, nessa noite nós estamos aqui como profetas do Senhor. Ó Deus, sob a Tua palavra nós estamos lançando a rede. Ó Deus, debaixo da autoridade do Senhor nós estamos profetizando. Meu Deus, muda o cenário desta vida, muda a história desta pessoa. Ó Deus, transforma esse quadro, envia os recursos. Ó Deus, que haja milagres nessa noite, que haja milagres nessa noite, Pai. Aqueles que entraram aqui, Senhor, precisando de uma intervenção do Senhor, comece agora, Pai, a mudar a história desta pessoa, a mudar a vida dela para a glória do Seu nome. Amém e amém. Diga assim comigo: eu creio. E debaixo dessa palavra eu lançarei as minhas redes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor teu Deus nesse instante.